Bom, gente, lá vou eu de novo, né? 10ª tentativa de fazer um vídeo. Eu tentei fazer pelo Classroom, não consegui, o vídeo simplesmente não alimentava. Agora eu vou tentar fazer esse aqui e postar no YouTube, né? Que vai ser o jeito. Embora vá ficar numa plataforma pública, ele é específico para os meus alunos do segundo ano do ensino médio, do Emmanuel Laufer, agora nesses dias de pandemia. Então, recordando um pouco, né? No Yahoo eu mandei para vocês, há algum tempo atrás, uns textos relativos à Revolução Francesa, né? A gente já tinha visto isso há 1 milhão de anos atrás, antes da pandemia, em aula, né? O período anterior, e a gente vai dar seguimento a isso, né? Importante dizer que, para entender um fato histórico, uma das maneiras mais simples, talvez, das mais eficientes, seja vocês tentarem verificar que tipo de contexto, qual é a conjuntura dos fatos mais relevantes a nível global e depois verificando o que acontece a nível mais local. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de Revolução Francesa, a primeira coisa que algumas pessoas dizem é: poxa, mas por que eu estou estudando Revolução Francesa se eu sou brasileiro, não sou francês? Então, que diabos? Eu quero estudar a história do Brasil. O problema é que, como o Brasil, ainda hoje sendo um país periférico, naquela época era ainda mais periférico, era uma região erma, selvagem, uma colônia de um país de segunda categoria na Europa, ou seja, Portugal. Aquilo que acontecia no Brasil, pouca influência tinha no resto do mundo, porém, o que acontecia no centro político do planeta, no centro político do Ocidente, melhor dizendo, acabava repercutindo de uma maneira muito intensa na nossa história, né? Por isso a gente estuda alguns fatos em especial, e entre esses fatos, né, a gente certamente tem que colocar a Revolução Francesa. Qual é o contexto da Revolução? Primeiro, ela é marcante porque ela foi escolhida, né? Isso é uma escolha, né? Ela foi escolhida como o marco de definição de passagem de uma sociedade que antes era... na verdade, ela era várias coisas, mas assim, ela tinha como característica a classe dominante ser a nobreza, e a partir de então a classe dominante passou a ser a burguesia. Não é que essas coisas tenham acontecido num clique, certo? Tudo é um processo, começa muito antes e termina muito depois. A igreja mesmo, que era muito influente na Idade Média, ela foi perdendo gradativamente poder. E mesmo hoje a Igreja Católica sendo uma sombra, um detalhe, se a gente for comparar o nível de poder que ela teve no passado e o que ela tem hoje, ainda assim a gente tem que convir que a igreja não é totalmente sem poder nenhum. A igreja ainda é uma instituição poderosa, né? Então, para vocês terem ideia, quer dizer, os processos eles não são só rompimento, muitas coisas são continuidade. Mas enfim, o mais importante é que vocês vejam quais são os fatos mundiais, aqueles que são mais macroscópicos, né? E tentar depois ir encadeando os outros elementos para chegar à história local. Normalmente a história local, ela é, especialmente nos países periféricos como o nosso, né? Normalmente ela é um reflexo, ela é uma reação a esse processo mais amplo, né? Revolução Francesa, então, por que ela é tão importante, né? Primeiro que ela não começa na Revolução. A gente tem que falar de duas outras revoluções, pelo menos, para entender o andamento das coisas, né? Primeiro, a Revolução de 1669 na Inglaterra, que determina o fim da monarquia absolutista na Inglaterra. Não o fim da monarquia. Reparem, a Inglaterra tem rainha até hoje e não morre nunca, né? Ela está lá há 50 anos no poder e continua firme e forte. Mas o poder dessa monarquia diminuiu absurdamente a partir da Revolução, né, encabeçada por Oliver Cromwell em 1669, que estabeleceu que quem mandava mesmo era o parlamento, né? E com isso, investimentos que antes eram feitos focando nos interesses de uma
classe totalmente improdutiva, no caso a nobreza, acabou sendo deslocado para beneficiar os burgueses, que eram quem, naquele momento, tinham o papel mais dinâmico da economia, né? Uma mudança fantástica. Essa mudança acabou influenciando a Revolução Americana, que aconteceu em 1726, contra a própria Inglaterra, ou seja, os norte-americanos, imbuídos do mesmo ideal de igualdade, de não haver sentido no colonialismo, nos pactos, etc. e tal, vai romper com a Inglaterra e vai proclamar sua própria independência, mais do que isso, fazendo uma carta que determinava mudanças muito radicais no jeito de pensar, né? Ou seja, basicamente a igualdade. Sim, a igualdade, os direitos humanos, todas essas coisas começaram lá atrás, né, no início do século XVIII. Né? Então, na Revolução Americana isso era muito patente. Interessante notar que, embora se falasse em igualdade, mulher não votava. Escravo no Brasil, escravo nos Estados Unidos, né? As próprias pessoas que falavam igualdade tinham escravos nos Estados Unidos. Mas o que importa, na verdade, não é que os fatos não sejam perfeitamente alinhados, né? Mas que as ideias comecem a fluir. E foi isso que aconteceu com a Revolução Americana. Então, Inglaterra, 1669, Estados Unidos, 1726, França, 1789. A França, por que eu falo dessas duas revoluções anteriores? Porque no primeiro caso, a Revolução Inglesa acaba sendo, digamos assim, o motivo pelo qual os burgueses franceses tinham tanta urgência nas mudanças, né? Eles precisavam de uma economia mais dinâmica e menos focada no palácio do imperador, né? E os americanos entram com um conjunto de ideias individualistas, liberais, modernas, né, que vão fazer a alegria, né, e vão fazer todo sentido para aquelas camadas que se sentiam exploradas na França. Então, a revolução vai acontecer, ela baseada no ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, e desses três, aquele que certamente tem menos relevância seria a solidariedade, que é só um elemento discursivo. A gente pode discutir igualdade, pode discutir liberdade, mas solidariedade, enfim, é bobagem. Não se espera isso de nenhum país desde sempre, e provavelmente e infelizmente vai continuar assim. Mas é um fato novo, né? Quer dizer, uma categoria, uma classe social nova no poder, definitivamente, naquele contexto, né? É uma situação onde os valores, os ideais, o modo de ver o mundo, o modo de se ver no mundo mudou sensivelmente, né? Como eu disse, a gente não vai tratar de Revolução Francesa de imediato, porque a gente já deu isso naqueles textos. Quem não viu, nos meus e-mails, no professor Everton Nobre, yahoo.com.br, né? É aquele endereço que a gente estava usando antes, tem os textos de Revolução Francesa. Então a gente não vai trabalhar isso de novo, mais uma vez, né? O que me interessa aqui é contextualizar o processo de transformação, a mudança, né? A gente tem na Revolução uma perspectiva nova. E essa perspectiva ela não foi vitoriosa de imediato. Quando a Revolução começou, ela começou de uma maneira... Como todas as revoluções, tem um ditadinho que diz que a gente sabe como as revoluções começam, mas a gente nunca sabe como elas terminam, né? Em que... Na verdade, os revolucionários mais radicais eles foram derrotados, eles foram guilhotinados, né? E a monarquia retornou, mas ela nunca retornou com o mesmo poder que teve antes. E, na verdade, teve um período de diretório, né, que comandou a França na transição, logo depois da Revolução, e que vivia um dilema. Ele tinha que fazer a seguinte escolha: bom, eu devo governar para os 90%, mas os 90% da população que não tem nada, ou eu devo governar para os 10% da população que tudo tem, né? Ou seja, eu escolho
governo para os 90% da população ou para os 90% da grana, né? E essa dicotomia, essa situação, né, de extremos, fez com que o diretório praticamente não pudesse governar, porque a cada atitude, mesmo que burocrática, sempre saltaria alguém dizendo que um lado ou outro estava sendo beneficiado. Ou seja, que a revolução estava sendo beneficiada e reavivada por atitudes populares, né, e que a monarquia absolutista estava sendo reavivada no sentido contrário, né? Eles tiveram uma brilhante ideia, na verdade, dentro do contexto era razoável, né? Eles tiveram de escolher alguém. Não, a gente tem que achar uma pessoa que cubra, que faça o papel de governante. Nós queremos continuar governando, mas alguém tem que exercer esse papel, né? Quem vai ser o ator? Ele tem que ter algumas características, ele tem que estar alinhado com padrões de conduta e valores conservadores, né? Vinculados à tradição, à nobreza, à ordem, né? Muito bem, isso reduz as coisas um pouco. O que mais? Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem que ter um apelo popular, ele tem que, de preferência, ouvir do povo ou estar muito próximo dele. E eles acabaram optando por um jovem militar da Sardenha, né, que conseguiu fazer uma autopropaganda muito boa nas campanhas militares que ele teve na Itália, no Marrocos e no Egito. A propaganda certamente foi muito melhor do que o resultado nas guerras, mas enfim, foi bem vendido o peixe, né? E eles acabam escolhendo como o ator, o testa de ferro, aquele que iria aparentemente governar, um camaradinha chamado, jovem general chamado Napoleão Bonaparte. Todo mundo sabe que Napoleão não correspondeu a essas expectativas, né? E que logo depois que ele foi aclamado como cônsul, né, ele dissolveu o Congresso e passou a governar sozinho. A gente entra no período que se chama de Era Napoleônica. Bem, o que acontece? O período de Napoleão, ele vai influenciar, aí sim, diretamente a história do Brasil. Foi durante as guerras napoleônicas que a família real portuguesa veio para o Brasil. Foi também nesse período, na verdade, nesse período em que uma série de desenvolvimentos e mudanças aconteceram aqui. Porém, voltando um pouquinho à Revolução Francesa, os ideais republicanos já estavam presentes aqui. A gente tem a Inconfidência Mineira, coincidindo em data com a Revolução Francesa, e os ideais esses de liberdade, república e igualdade, desde que com o escravo, tudo bem, isso já corria solto pela colônia, né? Então, o período napoleônico, que é o que a gente vai passar a estudar na sequência, ele é fundamental para que a gente entenda alguns processos no Brasil, certo? Então, por enquanto, esse é o vídeo, tá? Eu vou mandar um texto para vocês respondam algumas questões, né, já que o pedido para as turmas que tiveram esse pedido, né, o pedido de que vocês levantassem questões por conta própria não funcionou muito, eu não tive quase nenhuma. Então, a gente se fala e eu deixo o vídeo e o texto na sequência. Qualquer coisa vocês entrem, porque eu vou estar agora ali disponível na sala de aula para perguntar, ok?